ninguém poderia imaginar. Mas o que aconteceu naquela noite marcaria o destino de duas famílias separadas por um disparo e um silêncio que durou meio século. O que o mundo acreditou entender sobre aquele dia na figueira era apenas uma parte da história. A outra metade, a mais humana, a mais dolorosa, permaneceu enterrada durante décadas no coração de um homem que nunca mais voltou a dormir em paz. Durante mais de 30 anos, a Bolívia e o mundo inteiro celebraram um relato: o do soldado que acabou com o revolucionário mais procurado do continente. Mas o que ninguém sabia era que por trás do uniforme e das medalhas, esse homem guardava uma verdade que o consumia lentamente. E ninguém suspeitava que, meio século depois, seu próprio filho seria quem romperia o silêncio e revelaria aquilo que seu pai havia jurado levar para o túmulo. Mário Teran foi o sargento a quem a história reduziu a um único momento, o instante em que apertou o gatilho. Nos livros, seu nome aparece como uma nota de rodapé, nos discursos oficiais, como um herói que cumpriu seu dever. Mas o que realmente ocorreu naquela escola de adobe, no pequeno povoado de La Higuera, foi muito mais complexo, mais humano e, acima de tudo, mais triste. E essa verdade não foi contada por ele, mas por seu filho, muitos anos depois, quando o peso da herança já se tornara insuportável. Ao longo dos anos, milhares falaram de Che Guevara, de seus ideais, de sua captura, de sua morte, mas quase ninguém falou do homem que o viu morrer, nem do preço que pagou por obedecer a uma ordem, e muito menos do filho que herdou o peso dessa lembrança. Miguel Teran Lopes cresceu com um sobrenome que todos conheciam. Nas ruas de Santa Cruz, bastava mencioná-lo para despertar respeito ou curiosidade. O filho do homem que silenciou o Che, diziam alguns. O filho do herói da Bolívia, diziam outros. Mas ninguém sabia como era viver com esse nome dentro de sua própria casa, porque atrás das portas a história era outra. Miguel nunca conheceu o herói dos jornais. Conheceu o homem silencioso que olhava para o vazio durante horas, que bebia para conseguir dormir, que acordava encharcado de suor, gritando repetidamente. Não era culpa dele. A primeira vez que ouviu essas palavras, tinha apenas 14 anos. Era outubro de 1977, seu pai acabara de voltar de La Higuera. O povoado o recebeu com aplausos, os rádios o chamavam de patriota. Os jornalistas buscavam seu testemunho, mas naquela noite em casa, o herói não sorria. Miguel acordou depois da meia-noite. Ouviu soluços do outro lado do corredor. Caminhou descalço até o quarto dos pais e, sem querer, escutou o que nenhum filho deveria ouvir. "Não posso, Rosa", dizia a voz quebrada de seu pai. "Não posso fechar os olhos sem vê-lo." "Você tem que tentar, Mário", respondeu sua mãe em voz baixa. "Você cumpriu seu dever." "Dever", repetiu ele quase gritando. Ele me olhou com compaixão, entende? Com compaixão, como se sentisse pena de mim. Miguel ficou imóvel, tremendo. Aquelas palavras lhe pareciam impossíveis de compreender. Na escola, haviam ensinado que os heróis não choravam, que os soldados eram fortes, mas seu pai estava chorando. Nos dias seguintes, todo o país falava dele. As autoridades o elogiavam, os jornais publicavam sua foto. E, no entanto, em casa, o silêncio se tornava mais pesado. Todas as noites, os soluços voltavam. Anos depois, Miguel entenderia que aquela fora a primeira rachadura do mito. O herói que todos admiravam estava quebrado por dentro, e o que Miguel descobriria, décadas depois, provaria que seu pai nunca foi o homem que a história acreditou conhecer. Os anos passaram, mas o eco daquela noite não desapareceu. Mário Teran tentou seguir com a vida, mas algo nele se apagara. Em público, posava ereto com suas condecorações. Em privado, mal falava. Às vezes, quando o rádio mencionava o Che, baixava o volume
e saía do quarto. Miguel cresceu, vendo como o respeito que todos sentiam por seu pai contrastava com o vazio em seu olhar. Em cada aniversário do 9 de outubro, os atos oficiais lhe pareciam insuportáveis. A banda militar tocava, os discursos falavam de valor e pátria, e ele pensava na voz que ouvira naquela noite atrás da porta. Aos 20 anos, Miguel já compreendia que o silêncio era uma forma de castigo. Seu pai cumprira uma ordem, sim, mas, em algum momento, perdera algo mais profundo que a inocência, a paz. Foi então que aconteceu algo que mudaria tudo. Uma noite de 1975, enquanto procurava papéis no armário da família, Miguel encontrou uma pequena caixa metálica escondida atrás de uma velha jaqueta militar. Estava fechada, com um cadeado oxidado. A curiosidade o venceu, forçou a fechadura. Dentro havia fotografias amareladas, recortes de jornal e um caderno de capas pretas. Abriu na primeira página, uma data, 9 de outubro de 1967, e abaixo, uma frase escrita com letra trêmula. Hoje cumpri uma ordem que nunca deveria ter cumprido. Miguel continuou lendo, contendo a respiração. Entrei na sala. Ele estava lá, ferido, mas sereno. Quando me viu, não me insultou. Apenas disse: "Não é culpa sua, soldado. Você está apenas seguindo ordens." Não soube o que dizer. Levantei a arma, minhas mãos tremiam. E então ele disse: "Atire, covarde. Você só vai matar um homem." E eu atirei. Miguel deixou o caderno cair. Não conseguia continuar lendo. Sentiu que o quarto girava. O herói de que todos falavam não era o homem que ele conhecia, mas também não era o monstro que alguns imaginavam. Era algo mais trágico, um homem que não conseguira se perdoar. Durante semanas não falou do que lera. Guardou o diário no mesmo lugar onde o encontrara e tentou seguir em frente, mas nada mais foi igual. Desde então, cada vez que ouvia seu pai murmurar em sonhos, entendia cada silêncio, cada olhar perdido, cada copo a mais. Eram a consequência daquela página escrita com desespero. O que Miguel ainda não sabia era que aquele diário não era o fim da história, mas o começo de uma confissão que chegaria 30 anos depois. Com o passar do tempo, o corpo de Mário começou a se deteriorar. A culpa também se tornou física. Nos anos 80, a bebida o consumiu. Perdeu o emprego, a saúde e quase a família. Mas o que nunca perdeu foi o olhar vazio do homem que ainda via fantasmas na parede. Miguel, já adulto, compreendeu que seu pai não precisava de admiração, mas de redenção. E embora ainda não soubesse, chegaria o dia em que aquele velho soldado, de uma cama de hospital, lhe confiaria a verdade que escondera durante toda a vida. O Hospital Militar de Santa Cruz cheirava a desinfetante e despedidas. Era 15 de janeiro de 1996 e a noite caía lentamente, como se soubesse que algo estava prestes a terminar. No quarto 204, um homem de 64 anos respirava com dificuldade. Sua pele estava pálida, suas mãos tremiam. Numa delas, apertava com força a de seu filho, Miguel Terán Lopes. Observava em silêncio. Já vira soldados morrerem antes. A vida no exército lhe ensinara isso, mas nada o preparara para ver seu próprio pai daquele jeito. Mário Terán, o homem que durante décadas fora chamado de herói nacional, agora parecia mais frágil do que nunca. Nos últimos meses, o câncer de pulmão avançara rapidamente. Os médicos fizeram o possível, mas todos sabiam que o fim estava próximo. Ainda assim, Mário se agarrava a algo, não à vida, mas a uma verdade que não podia morrer com ele. Miguel o via debater-se entre a lucidez e o delírio. Às vezes falava do exército, outras da infância em Cochabamba. Mas naquela tarde, sua voz mudou. Tornou-se grave, urgente. "Filho", murmurou, "há algo que você precisa saber antes que eu vá." Miguel apertou sua mão. "Não diga isso, pai. Você vai sair daqui." "Não, Miguel, não. Desta vez escute-me, porque isso não está nos livros. Não está.
em nenhum relatório. Mário fez uma pausa, respirando com dificuldade. As máquinas do monitor marcavam um ritmo fraco, mas constante. Lá fora, a chuva batia nas janelas. O que te disseram sobre mim? Continuou com voz trêmula. O que você aprendeu na escola, o que viu nos jornais, tudo é mentira. Miguel olhou sem entender. Do que você está falando? Daquele dia, filho, daquele maldito dia. Em La Higuera, o silêncio encheu o quarto. O velho sargento virou a cabeça lentamente para a janela. Eu não fui um herói, Miguel. Fui um homem com medo, um homem que fez o que lhe ordenaram, mas que nunca mais conseguiu dormir tranquilo. Miguel engoliu em seco. Esperara toda a vida ouvir aquelas palavras, mas agora que as ouvia, não sabia o que dizer. Pai, você não precisa falar disso agora. Sim, preciso, porque o silêncio me matou mais devagar que o câncer. Mário respirou fundo e continuou. Naquela manhã, quando entrei naquela sala, não sabia o que sentir. Ele estava ferido, mas tranquilo. Não implorou, não chorou. Apenas me olhou, e em seus olhos não havia ódio. Havia compaixão. Sabe o que isso significa, filho? Miguel não respondeu. Significa que o homem que ia morrer me perdoou antes mesmo que eu fizesse o que tinha que fazer. Sua voz se quebrou. Ninguém entende isso. Ninguém quer entender. Durante anos carregara o relato oficial, o do soldado obediente, que cumprira seu dever. Mas naquela noite, naquele quarto, o mito começou a desmoronar. Mário fechou os olhos. Quando voltei para casa, todos me chamavam de valente, mas cada vez que alguém me dizia obrigado, eu sentia que cravavam uma faca em mim. Miguel tentou acalmá-lo. Pai, você não precisa reviver isso. Sim, Miguel, preciso dizer, porque ninguém deve acreditar que a guerra deixa heróis, só deixa mortos e homens quebrados. E o que seu pai estava prestes a confessar-lhe a seguir era algo que nem os historiadores nem as testemunhas jamais haviam mencionado. Mário se acomodou lentamente, buscando ar. Depois de tudo, quando acabou, voltei. Fez uma longa pausa, como se reunir forças lhe custasse mais que falar. Voltei à sala, filho. Tinha que vê-lo outra vez, não sei porquê. Talvez quisesse me convencer de que era real. Miguel o observou em silêncio, o coração apertado. O que você viu, pai? Perguntou. Mário o olhou com lágrimas nos olhos. Vi paz, Miguel. Paz em seu rosto. Não ódio, não medo, só paz. E isso me destruiu mais que qualquer disparo. Pela primeira vez, Miguel entendeu por que seu pai passara quase 30 anos sem falar daquele dia, porque, na verdade, nunca conseguira deixar de vivê-lo. As horas seguintes foram lentas. Mário dormia por instantes, acordava e continuava falando. Às vezes pedia desculpas ao filho, outras murmurava orações. Numa dessas pausas, abriu os olhos e disse: Filho, prometa-me uma coisa, qualquer que seja, quando eu partir, quando não importar mais para a política nem para os livros, conte a verdade. Diga que não fui um herói. Diga que fui um homem que obedeceu a uma ordem e que viveu arrependido todos os dias desde então. Miguel ficou imóvel. Pai, não posso. Vão me odiar. Não importa, filho. Talvez assim outros aprendam que obedecer nem sempre é o certo. Mário respirou com esforço, como se cada palavra lhe custasse a vida. Eu acreditava que matar alguém te tornava forte, mas o que não entendi foi que, ao fazê-lo, você também morre um pouco. Miguel sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Pai, escute-me, interrompeu o velho. Quando apertei o gatilho, não matei um símbolo, matei um homem, e ao fazê-lo, também matei o homem que eu era antes daquele dia. O monitor emitiu um bip mais lento. Mário fechou os olhos por um momento e sussurrou: Ele tinha razão, filho. Eu só ia matar um homem, mas esse homem também me matou. Miguel o abraçou, tentando não desmoronar. Ficaram assim por vários minutos. Depois, o ritmo do monitor tornou-se irregular.
O velho sargento respirou uma última vez e tudo ficou em silêncio. Mário Teran morreu 3 horas depois, sem testemunhas, sem medalhas, sem discursos. Em seu atestado de óbito constava câncer de pulmão, mas Miguel sabia que seu pai morrera muito antes, no dia em que apertara o gatilho. Naquela noite, ao sair do hospital, Miguel sentiu que algo mudara. Não só perdera o pai, herdara seu segredo, e com ele, a obrigação de contá-lo algum dia. Nos meses seguintes, a vida seguiu. O exército organizou uma pequena homenagem. Velhos companheiros enviaram coroas. Os jornais lembraram o herói nacional. Miguel esteve presente, mas não falou. Enquanto todos aplaudiam, ele só pensava nas últimas palavras de seu pai. O silêncio voltou à sua vida, mas agora era diferente. Já não era o silêncio da vergonha, mas o da verdade, esperando ser contada. Porque o que Miguel faria 20 anos depois demonstraria que algumas promessas são tão poderosas que nem o tempo, nem o medo podem rompê-las. E se ainda não o fez, inscreva-se agora e fique, porque o que você está prestes a conhecer mudará completamente a forma como entende o que realmente aconteceu naquele dia, em La Higuera. Durante anos, Miguel Teran Lopes guardou silêncio. Não falou com ninguém sobre a última conversa com seu pai. Não comentou com a esposa, nem com os filhos, nem mesmo com os amigos mais próximos. Tinha a sensação de que, se pronunciasse aquelas palavras em voz alta, algo sagrado se quebraria. O diário do velho soldado permanecia guardado num cofre. Miguel o abrira apenas uma vez nos dias após o funeral e depois o fechara para sempre. Não queria voltar a ler aquelas linhas onde seu pai escrevia que morrera em vida naquele 9 de outubro. O tempo seguiu seu curso. Miguel envelheceu, casou-se, teve filhos, trabalhou. De fora, levava uma vida normal, mas por dentro ainda sentia o peso do segredo. Às vezes, quando alguém mencionava Che Guevara numa conversa ou seu rosto aparecia na televisão, Miguel mudava de canal ou saía do lugar. Aprender a viver com a carga, embora não com a paz, era como uma sombra constante que o acompanhava, um eco do passado que nunca se apagava por completo. E a cada ano, ao chegar outubro, esse eco se tornava mais forte. Em 1997, a Bolívia comemorou os 30 anos da morte do Che. Em Santa Cruz, o ambiente se encheu de homenagens, documentários, reportagens. Miguel observou tudo em silêncio. Sentia que o país celebrava uma história que ele sabia incompleta. Naquela noite, após ver um programa especial na televisão, levantou-se da cadeira e caminhou até sua escrivaninha. Abriu a gaveta, onde estava a chave do cofre, e a segurou entre os dedos por vários minutos. Não a usou. Ainda não. Os anos passaram, o mundo mudou, internet, globalização, novas gerações. Mas o passado não muda com a tecnologia. E na mente de Miguel, as palavras de seu pai continuavam soando idênticas. Quando eu partir, conte a verdade. Por momentos, Miguel pensava que talvez devesse deixar as coisas como estavam, que abrir aquela ferida só traria mais dor. Mas em outras noites, enquanto olhava seus filhos dormirem, perguntava-se se o silêncio também era uma forma de traição. E o que veria, meio século depois, numa tela de televisão, o faria entender que chegara a hora de cumprir a promessa. Era outubro de 2017. Completavam-se exatamente 50 anos desde a morte de Che Guevara. Miguel tinha 65 anos e vivia tranquilo, aposentado do exército, com uma pequena pensão e uma vida simples. Naquela tarde, enquanto almoçava, a televisão transmitia um relatório especial, intitulado A Última Hora do Che. Assistiu por inércia, sem intenção de ver até o fim, mas algo mudou quando ouviu um nome. Rosalia Connery, testemunha infantil dos eventos de La Higuera. Miguel ergueu o olhar. Na tela apareceu uma mulher, de cerca de 60 anos, rosto sereno, olhos cansados.
Eu tinha 8 anos, dizia Rosalia. Naquele dia meu pai chorou. Eu o ouvi pedir perdão uma e outra vez. Miguel deixou cair o garfo. O prato ficou intocado. Sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Não pode ser, murmurou. Não pode ser ela. Rosalia contava que seu pai fora testemunha do momento final, que o vira chorar depois que ouvira suas palavras, as mesmas que Miguel lembrava ter lido no diário. Perdoe-me. Miguel desligou a televisão e ficou olhando para o nada. Por meia hora não se moveu. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinho. Havia alguém mais que conhecia a verdade. Alguém que também vira o homem por trás do uniforme. Naquela mesma noite, Miguel abriu o cofre. O som do metal lhe pareceu o mesmo de mais de 20 anos atrás. Tirou o diário e o colocou sobre a mesa. Passou as páginas lentamente, reconhecendo a letra trêmula, as manchas de tinta, as datas. Na última página, seu pai escrevera: se alguém algum dia ler isto, que saiba que não busco perdão. Só quero que a verdade não morra comigo. Miguel fechou o caderno. Esperara 5 décadas para entendê-lo, mas finalmente o fazia. A promessa que fizera no hospital não era um peso, mas um dever. Na manhã seguinte, começou a escrever. Não era jornalista nem escritor, mas as palavras fluíam como se alguém as ditasse de outro tempo. Escreveu sobre a criança que ouvia o pai chorar atrás da porta, sobre o diário escondido, sobre a culpa. Durante semanas não mostrou o texto a ninguém, até que um dia, ao ler um artigo sobre um jornalista argentino que investigava os últimos dias do Che, decidiu enviar-lhe uma mensagem. Tenho algo que você precisa saber, escreveu. O jornalista respondeu naquela mesma noite. Combinaram um encontro em março de 2018. Miguel levou o diário, algumas cartas, recortes e um par de fotografias. Durante 3 horas falou sem parar. O jornalista gravou tudo em silêncio. Ao final, apenas disse: isto mudará como essa história é lembrada. Miguel assentiu. Não quero mudar a história, disse com voz baixa. Só quero contá-la completa. O relatório foi publicado em maio de 2018. O impacto foi imediato. As redes, os jornais, os programas de televisão, todos falavam do filho do homem que acabara com Che Guevara. Alguns o acusaram de traidor, outros de valente. Em casa, Miguel recebeu chamadas de desconhecidos. Uns o insultavam, outros o felicitavam, mas ele não buscava fama nem desculpas. Buscava fechar um círculo, e o que aconteceu 6 meses depois, com uma carta que cruzou o Caribe, foi algo que nem ele mesmo teria imaginado. Uma manhã de novembro de 2018, o carteiro deixou um envelope branco em sua caixa de correio. Não tinha remetente visível, apenas um selo cubano. Miguel o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita à mão com caligrafia firme e elegante. Senhor Terán, sou a Aleida Guevara Marte, filha de Ernesto Guevara. Li seu testemunho. Miguel ficou paralisado. Leu cada linha com lágrimas contidas. Aleida dizia que durante 50 anos odiara o nome de seu pai, Mário Terán, mas que seu relato lhe mostrara algo que nunca considerara, que seu pai também não fora livre depois daquele dia. A guerra destrói a todos, escrevia ela. Meu pai morreu pelas balas, o seu pela culpa. Ambos foram vítimas de um sistema que ensinou os homens a obedecer antes de sentir. Miguel fechou os olhos. A carta terminava com um convite. Se algum dia vier a Cuba, gostaria de conhecê-lo, não para falar de política, mas para falar de perdão. Pela primeira vez em sua vida, Miguel sentiu que a história poderia ter um desfecho diferente, não baseado na culpa nem na glória, mas na compreensão. Naquela noite, dormiu profundamente, a primeira vez em décadas que o fez sem sonhar com os olhos do homem que seu pai não conseguia esquecer. Miguel Terán Lopes passou vários dias lendo e relendo a carta de Aleida Guevara,
Cada palavra parecia carregar o peso de meio século de história. Não era apenas uma mensagem pessoal, era um gesto que reescrevia em silêncio a forma como duas famílias haviam enfrentado a memória. Durante anos, sonhara com a possibilidade de redenção, mas nunca imaginara que viria daquela forma. Aquela carta não trazia rancor nem reprovação, mas compreensão, e isso para Miguel foi mais poderoso que qualquer perdão explícito. Guardou o envelope na mesma caixa onde mantivera o diário de seu pai. Era como se ambos os objetos se esperassem. Dois fragmentos do mesmo relato separados pelo tempo. Em seu interior, Miguel sentiu que algo se alinhara, embora ainda não soubesse o que deveria fazer. Os meses passaram. Miguel respondeu com uma breve carta escrita à mão, na qual agradecia as palavras de Aleida e expressava o desejo de algum dia poder falar face a face. Não tinha certeza de que receberia a resposta, mas o ato de escrevê-la já era uma forma de alívio. Em 2019, o destino se encarregou de completar esse encontro. Uma organização de direitos humanos, ciente da troca de cartas, convidou Miguel e Aleida a participar de um evento sobre reconciliação em Havana. Miguel pensou durante semanas. Viajar a Cuba, o país onde seu pai fora odiado por décadas, não era uma decisão simples. Sua família insistiu que o fizesse. Pai, feche esse capítulo, disse-lhe a filha mais velha. Talvez não seja só para você. Assim, finalmente, em outubro de 2019, tomou um voo para Havana. Ao aterrissar, sentiu uma mistura de nervosismo e uma estranha paz. O ar quente do Caribe o envolveu e, por um instante, pensou em seu pai, em como aquela viagem, mais que um destino, parecia uma forma de completar um círculo que começara muito antes de seu nascimento. O encontro foi simples, sem câmeras nem discursos. Aleida Guevara o recebeu em sua casa, uma moradia modesta no Vedado, cercada de livros, retratos e fotografias de família. Ao vê-la, Miguel sentiu uma espécie de tremor no peito, como se o tempo parasse. Aleida sorriu com serenidade. Você deve ser Miguel. Sim, respondeu ele, contendo a emoção. Obrigado por me receber. Por alguns segundos, se olharam sem falar. Não havia ódio em seus rostos, nem culpa, apenas uma profunda compreensão. Sentaram-se no jardim, sob a sombra de uma árvore, com 2 xícaras de café entre as mãos. Meu pai nunca superou o que fez, começou Miguel. Morreu pedindo perdão a todos, até a si mesmo. Aleida assentiu lentamente. O meu também. Fez uma pausa. O que mais me dói não é como ele morreu, mas como o lembraram, como um símbolo, não como um ser humano. Durante horas falaram de seus pais, não como personagens da história, mas como homens de carne e osso, com medos, dúvidas e erros. Compartilharam anedotas familiares, risadas inesperadas e silêncios que diziam mais que as palavras. Sabe, disse Aleida em um momento, quando criança, acreditei que seu pai era um monstro. Hoje entendo que ele só foi um homem preso a uma ordem. Miguel baixou o olhar, e eu cresci acreditando que o seu era um inimigo. Hoje sei que ele foi o único que entendeu a dor do meu pai. O que decidiram fazer ao final daquele encontro foi algo que nenhum dos dois planejara, mas que comoveria o mundo inteiro. Quando o sol começou a se pôr, Aleida propôs uma ideia. E se escrevermos algo juntos? Não para justificar ninguém, mas para dizer ao mundo que as guerras não têm vencedores. Miguel a olhou surpreso. Uma carta. Sim, respondeu ela com um sorriso. Uma carta de 2 famílias unidas pela mesma tragédia. Passaram os dias seguintes redigindo-a. Cada frase era revisada, pensada com cuidado. Queriam que não soasse política, mas humana. Ao final, o texto tinha um título simples: Carta de 2 famílias unidas pela tragédia. Nele escreveram: Nós, os filhos do executor e do executado,
Queremos dizer ao mundo que o verdadeiro inimigo não está do outro lado da arma, mas na ideia de que a destruição pode trazer justiça. Nossos pais foram homens presos em decisões que lhes roubaram a alma. Um morreu pelas balas, o outro pela culpa. Miguel lembrou as últimas palavras de seu pai e acrescentou uma linha final. Cada bala disparada deixa duas vítimas, a que cai e a que aperta o gatilho. A carta foi publicada em vários jornais latino-americanos e, em questão de dias, tornou-se viral. Milhares de pessoas a compartilharam. Alguns choraram, outros debateram, mas todos concordavam em algo. Nunca antes uma história assim fora contada de ambos os lados. Miguel e Aleida começaram a receber mensagens de todas as partes do mundo. Ex-combatentes, filhos de soldados, vítimas de conflitos, lhes escreviam, agradecendo por terem dito o que muitos sentiam e poucos ousavam expressar. Um meio internacional os convidou a dar uma entrevista conjunta. Aleida aceitou com serenidade. Miguel, a princípio, hesitou. Não queria fama nem polêmica, mas entendeu que a mensagem já não lhes pertencia. A entrevista foi ao ar em dezembro de 2019. No programa, ambos falaram do perdão, do peso da história, da necessidade de humanizar os relatos. Quando o jornalista lhes perguntou se acreditavam que seus pais se teriam perdoado, houve um longo silêncio. Acho que sim, disse Miguel com a voz embargada, porque nenhum dos dois quis odiar o outro. Aleida assentiu, e porque ambos, de uma forma ou de outra, pagaram o mesmo preço. Aquela conversa viajou pelo mundo. Escolas, universidades e organizações de paz começaram a usar sua história como exemplo de reconciliação. A humanidade por trás dos nomes, além da política. Na Bolívia, a reação foi diferente. Alguns setores os criticaram por reabrir feridas, enquanto outros os reconheciam como um símbolo de coragem moral. Miguel entendeu que contar a verdade nunca agradava a todos, mas era o certo. E o que aconteceu no ano seguinte, no mesmo lugar onde tudo começara, fecharia um ciclo que levara mais de meio século para se completar. No início de 2021, os governos boliviano e cubano organizaram um ato conjunto em La Higuera, a velha escola convertida em museu. Convidaram Miguel e Aleida a participar. Pela primeira vez, o filho do soldado e a filha do revolucionário estariam juntos no local onde seus pais se cruzaram pela última vez. Miguel caminhou pela sala, agora restaurada, com fotografias nas paredes e flores frescas no chão. Fechou os olhos e imaginou a voz de seu pai, repetindo: "Só matei um homem." Diante dos presentes, tomou o microfone. Sua voz soou firme. "Meu pai me ensinou duas coisas: que matar alguém te destrói e que dizer a verdade, mesmo que doa, pode te libertar." Aleida olhou do lado do palco. Depois se aproximou e tomou sua mão. "Durante anos odiei o nome do pai dele", disse com emoção. "Mas agora sei que ele também foi uma vítima. Seu filho nos deu um presente, a possibilidade de curar." O público guardou silêncio. Ninguém aplaudiu, não por falta de respeito, mas porque não havia palavras suficientes para descrever o que estavam presenciando. Miguel olhou o céu claro sobre La Higuera. Pela primeira vez, sentiu que seu pai poderia descansar em paz. O eco do aplauso, contido em La Higuera, ainda ressoava na memória de Miguel Terán. Aquele dia fora mais que um ato simbólico. Fora o fechamento de uma ferida que sua família carregava aberta há mais de meio século. Mas, embora o ar de reconciliação enchesse a pequena escola, Miguel sabia que aquela história não terminaria ali. Nos dias seguintes, o vídeo do encontro com Aleida começou a circular nas redes sociais e nos noticiários do mundo inteiro. O impacto foi inesperado. Em questão de horas, as imagens dos dois abraçados no lugar onde seus pais se cruzaram pela última vez tornaram-se virais. As pessoas não falavam apenas de política ou história,
falavam de humanidade. Milhares de mensagens chegavam a ambos de diferentes cantos do planeta. Alguns contavam suas próprias histórias de perdão. Outros confessavam que pela primeira vez haviam chorado ao ouvir um relato sobre Che Guevara que não tratava de ideologias, mas de pessoas. Durante semanas, Miguel recebeu chamadas de jornalistas, historiadores e fundações internacionais. Queriam entrevistá-lo, gravar documentários, convidá-lo a conferências. A princípio, ele se recusou. Não contara a história de seu pai para se tornar famoso, mas para se libertar. Mas Aleida o convenceu de que talvez fosse necessário continuar falando. Às vezes, contar uma história não cura apenas quem a conta, disse-lhe, mas também quem a ouve. Miguel aceitou. Começaram uma série de encontros em universidades e fóruns de direitos humanos, onde dividiam o palco. A cada lugar que iam, o silêncio do público se repetia. Não importava a nacionalidade nem a ideologia. Todos ficavam olhando aquele contraste impossível. O filho do homem que apertara o gatilho e a filha do homem que caíra por aquele disparo, compartilhando a mesma mensagem de empatia. Numa conferência em Buenos Aires, um jovem lhes perguntou como haviam conseguido deixar o ressentimento para trás. Miguel pensou por alguns segundos antes de responder. Porque compreendi que a culpa também pode ser herdada e que libertá-la é uma forma de romper a cadeia. Aleida acrescentou, e porque entendi que o ódio também se herda, mas pode ser detido numa única geração. O auditório explodiu em aplausos. Durante aquele ano, viajaram pelo México, Chile, Espanha e Argentina. Em cada país eram recebidos com emoção. Universidades os declararam convidados de honra. Organizações de veteranos os convidaram para palestras sobre trauma e reconciliação. Cada apresentação terminava do mesmo jeito, com o público em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Mas o que mais surpreendeu Miguel não foram os tributos, nem as manchetes, mas um encontro inesperado com alguém que mudaria sua forma de entender a história. Numa visita a Madrid, após uma conferência, um ancião se aproximou dele entre o público. Era um homem magro, de cabelo branco e olhar sereno. Apresentou-se como um ex-oficial boliviano aposentado. Estive destacado em Santa Cruz em 67, disse-lhe. Não participei diretamente, mas soube quem era seu pai. Miguel o escutou com atenção. O homem respirou fundo e acrescentou: éramos jovens e muitos de nós também sofremos em silêncio. Seu pai não foi o único que carregou esse peso. Muitos nos perguntamos durante anos se fizemos o certo, se a história que nos contaram era toda a verdade. Miguel o olhou sem saber o que dizer. Aquele testemunho, mais que uma revelação, era uma confirmação do que sempre intuíra, que a dor não se limitava a um único nome. Naquela noite, em seu quarto de hotel, escreveu uma frase em seu caderno. Ninguém sai ileso da guerra, nem os que morrem, nem os que sobrevivem. Entendeu que aquela ideia deveria ser o centro de tudo o que viria depois. Nos meses seguintes, Miguel e Aleida foram convidados a participar de um documentário internacional intitulado Depois do Disparo, uma produção que buscava explorar a dimensão humana por trás dos conflitos históricos. Aceitaram com a condição de que o enfoque fosse ético e respeitoso, sem sensacionalismo nem julgamentos. As gravações se estenderam por semanas. Voltaram a La Rígora, percorreram Santa Cruz, visitaram os arquivos onde ainda repousavam fotografias e cartas da época. Em Cuba, filmaram na casa de Aleida, onde uma fotografia do Che com seus filhos seguia pendurada na parede, intacta. Na Bolívia, gravaram no cemitério onde descansavam os restos de Mário Terán. Miguel levou flores e permaneceu alguns minutos em silêncio diante do túmulo. Ao final, cumpri sua promessa, pai, sussurrou, e acho que agora sim você pode descansar.
O documentário estreou em 2022. Foi um sucesso inesperado. Foi exibido em festivais de cinema, traduzido para vários idiomas e indicado a prêmios internacionais. Além da recepção crítica, o importante foi a reação do público. Muitos espectadores escreviam dizendo que o relato os fizera refletir sobre suas próprias feridas familiares, sobre seus próprios silêncios. Aleida e Miguel se tornaram, sem buscá-lo, símbolos de reconciliação. Foram convidados às Nações Unidas para falar sobre o poder do perdão nos processos de memória histórica. Miguel, nervoso, subiu ao pódio e leu um trecho do diário de seu pai, o mesmo que guardara por décadas. "O valente não é o que atira", leu, "mas o que pode viver depois com o que fez." Ao terminar, houve um silêncio absoluto. Nessas viagens, Miguel começou a compreender a magnitude do que fizera. Não se tratava apenas de contar a história de seu pai, mas de transformar a culpa numa lição universal. Às vezes, ao olhar o rosto emocionado do público, pensava na criança de 14 anos que ouvia soluços atrás de uma porta, sem entender que aquela cena marcaria toda a sua vida. E o que aconteceu no 505º aniversário do evento original demonstraria que algumas feridas podem, com o tempo, tornar-se fontes de esperança. Em outubro de 2022, voltaram a La Higuera mais uma vez. Não havia câmeras nem imprensa, apenas algumas pessoas, algumas crianças do lugar e um ar de calma que contrastava com a tensão da história. Miguel levou uma bandeira branca dobrada, símbolo de paz, Aleida, uma flor vermelha em memória de seu pai. Colocaram-nas juntas no limiar da velha escola. 55 anos, disse Miguel com a voz trêmula. Demoramos isso para entender que a verdade e o perdão não são opostos, mas partes da mesma necessidade humana. Aleida o abraçou e ambos ficaram em silêncio, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr atrás das montanhas. Aquela imagem, duas pessoas unidas pela história mais dolorosa do continente, resumia tudo o que o mundo precisava lembrar: que mesmo após o conflito, pode haver compreensão. Naquele dia, Miguel compreendeu algo ainda mais profundo: que o perdão não apaga o ocorrido, mas lhe dá sentido, que contar a verdade não reabre feridas, mas as limpa, e que seu pai, embora nunca soubesse, deixara uma lição mais duradoura que qualquer ordem, a de aceitar a humanidade mesmo nos momentos mais sombrios. O regresso de Miguel à Bolívia, após aquele encontro silencioso em La Higuera, foi diferente de qualquer outro. Já não sentia o mesmo peso nos ombros. Era como se, ao deixar aquela flor no limiar da velha escola, também tivesse deixado parte da dor que carregara por meio século. No entanto, não se iludia. O passado não desaparece, apenas aprende a ficar quieto. Nos meses seguintes, sua história continuou ressoando. As universidades latino-americanas incluíram o documentário Depois do Disparo em seus programas de estudos sobre memória histórica. Os jornais falaram dele como uma ponte entre dois mundos e várias instituições o convidaram a participar de programas de reconciliação. Mas Miguel não se via como um símbolo nem como uma referência. Quando lhe perguntavam como queria ser lembrado, sempre respondia o mesmo: como um filho que cumpriu sua promessa. À medida que envelhecia, suas aparições públicas tornaram-se menos frequentes, não por cansaço, mas porque preferia dedicar seu tempo à família, aos netos, àquela vida cotidiana que durante anos fora interrompida pela sombra do passado. Sua casa em Santa Cruz se enchia todas as tardes de risadas infantis e, às vezes, os mais pequenos pediam que lhes contasse a história do avô soldado. Miguel o fazia com cuidado, evitando detalhes duros, mas sem ocultar a verdade. Meu pai foi um homem que teve medo, dizia-lhes, e isso não o tornou menos humano. Todos temos medo alguma vez. O importante é o que fazemos com ele.
As crianças o olhavam com olhos grandes, tentando imaginar aquele mundo distante de que falava. Miguel sorria com ternura. Cada conversa com eles era uma forma de curar um pouco mais, uma maneira de garantir que as novas gerações não repetissem os mesmos silêncios. Com o passar do tempo, começou a escrever um livro, não uma autobiografia tradicional, mas uma espécie de carta aberta a seu pai, escrita com a serenidade de quem já não busca justificar, mas compreender. Intitulou-o O Eco do Disparo. Em suas páginas, narrava como a culpa pode ser herdada, como os silêncios familiares podem se transformar em lições de vida, e como a verdade, quando dita sem ódio, pode curar feridas antigas. O livro foi publicado em 2023, sem grandes campanhas de promoção, mas seu impacto foi profundo. Tornou-se uma leitura recomendada em cursos de ética, história e psicologia. Muitos leitores escreviam a Miguel contando como suas palavras os haviam ajudado a se reconciliar com seus próprios pais ou a olhar de outra forma a história de seus países. E o que aconteceu meses depois, num encontro inesperado em sua própria casa, demonstraria a Miguel que sua história chegara mais longe do que jamais imaginara. Era uma tarde de agosto. Miguel estava no jardim lendo quando ouviu alguém bater à porta. Seu neto abriu e anunciou: "Vovô tem uma visitante." Era uma jovem de cerca de 30 anos, com sotaque argentino. Disse chamar-se Lucia e trazia um livro na mão. "Seu livro." "Vim agradecer", disse emocionada. "Meu avô também foi soldado. Morreu sem poder falar do que viveu. Sua história me ajudou a entendê-lo, a perdoá-lo." Miguel a escutou em silêncio. Aquelas palavras tocaram-lhe a alma. Compreendeu que o que começara como uma tentativa de cumprir uma promessa se transformara em algo maior, uma cadeia de compreensão que cruzava fronteiras, gerações e feridas invisíveis. A jovem se foi, após uma breve conversa. Miguel voltou a se sentar, mas não retomou a leitura. Ficou olhando o céu, lembrando o rosto de seu pai, os olhos cansados, a voz quebrada. Pensou que talvez, em algum lugar do tempo, ambos estivessem finalmente em paz. Naquele ano, Miguel completou 71 anos. Sua saúde seguia boa, embora o passar do tempo se notasse em seu andar pausado e na maneira como observava o mundo, com uma calma que só tem aqueles que viveram demais. Em sua sala, sobre uma prateleira de madeira, descansavam duas fotografias, uma de seu pai, jovem e sorridente, e outra dele, ao lado de Aleida Guevara, tirada em 2019. Duas imagens separadas por meio século e unidas pela compreensão. Todas as manhãs, ao passar diante das fotos, Miguel fazia um gesto leve, como uma reverência silenciosa. Já não havia dor nesse gesto, mas gratidão. Compreendera que seu pai, com todos os seus erros, também lhe deixara uma herança valiosa. A capacidade de olhar a verdade de frente, sem fugir dela. Às vezes recebia chamadas de Aleida. Conversavam longamente como velhos amigos que se entendem, sem necessidade de muitas explicações. Falavam de suas famílias, da velhice, do tempo. Nenhum mencionava a história que os unira, porque já não era necessário. Estava implícita em cada palavra, em cada pausa compartilhada. Numa dessas chamadas, Aleida lhe disse algo que Miguel nunca esqueceria. "Sabe, Miguel, acho que nossos pais estariam orgulhosos." "Por quê?" perguntou. "Porque nós fizemos o que eles não puderam, perdoar-nos." Miguel guardou silêncio. Comovido, compreendeu que essa era talvez a verdadeira vitória, ter transformado o peso da história num gesto de humanidade, o que decidiu fazer pouco depois, numa gravação que se tornaria pública após sua morte, seria sua última mensagem ao mundo. Em 2024, sentindo que o tempo lhe pedia calma, Miguel gravou um vídeo caseiro ao lado de seu neto. Não buscava atributos, mas deixar algo mais íntimo. Nele,
falava da memória, do perdão e de como as feridas coletivas também podem se fechar a partir das histórias pessoais. A história não muda pelo que contamos, dizia, mas por como escolhemos lembrá-la. Pediu que esse vídeo fosse publicado apenas após seu falecimento. Intitulou-o simplesmente Promessa Cumprida. Em suas últimas palavras, olhou para a câmera com serenidade. Meu pai me ensinou, sem saber, que a culpa pode te destruir, mas também pode te transformar. Que dizer a verdade não te absolve, mas te liberta, e que o perdão não apaga nada, mas te permite viver com o que resta. Terminou com um leve sorriso, desses que nascem quando se sabe que finalmente se fez as pazes com tudo. Esse vídeo foi publicado um ano depois e tornou-se uma mensagem de paz que percorreu o mundo digital. Nos comentários, milhares de pessoas escreveram que aquela história os ajudara a olhar seu próprio passado com menos raiva e mais compreensão. Em Santa Cruz, os vizinhos colocaram uma pequena placa em frente à sua casa. Aqui viveu Miguel Teran Lopes, filho de um soldado, portador da verdade, testemunha do perdão. E assim, a história que começara com um disparo terminou com um abraço, e a que nascera da culpa floresceu em compreensão. Miguel não mudou a história da Revolução nem a política de seu tempo, mas mudou algo mais importante: a maneira como o mundo entendia a humanidade por trás dos mitos. O tempo seguiu seu curso, como uma corrente tranquila que arrasta os últimos fragmentos de uma história. A figura de Miguel Teran Lopes começou a se desfazer na mídia, mas sua mensagem seguia viajando, multiplicando-se em salas de aula, fóruns e conversas íntimas. Cada vez que alguém lembrava seu nome, não o fazia pelo escândalo nem pela polêmica, mas pelo valor de ter contado uma verdade que não buscava acusar, mas compreender. Na Bolívia, seu legado se transformou numa lição silenciosa. Professores falavam dele não como o filho do soldado que mudou a história, mas como o homem que soube romper a cadeia de ódio que sobrevivera ao passar das décadas. Em Cuba, sua história também encontrou eco entre os jovens que cresciam com uma visão diferente do passado. Já não se tratava de heróis ou vilões, mas de seres humanos enfrentando circunstâncias impossíveis. Os anos converteram seu relato num símbolo nas universidades. Seu nome aparecia ao lado de frases sobre memória, perdão e humanidade. Nas redes, sua história era compartilhada todo 9 de outubro, data que marcava a lembrança daquele dia em que o mundo perdeu Che Guevara, mas também o início de uma cadeia de silêncios que levara meio século para ser rompida. E embora Miguel já não estivesse, suas palavras continuavam ressoando como um aviso e uma esperança. A história não pertence apenas aos vencedores nem aos vencidos, mas também àqueles que ousam olhá-la sem ódio. Essa frase tornou-se uma citação recorrente, uma forma de lembrar que, por trás de cada data, de cada nome gravado nos livros, há pessoas que sofreram, que duvidaram, que tentaram sobreviver ao que lhes coube viver. E o que mais comoveu o mundo tempos depois foi descobrir que seu neto decidiu continuar o legado contando a história de seu avô em escolas e centros comunitários para que nunca mais se esquecesse que a guerra não deixa heróis, apenas vítimas de diferentes formas. As gerações futuras aprenderam que a história não é uma sucessão de batalhas nem discursos, mas uma rede de decisões humanas, às vezes corajosas, às vezes equivocadas, mas sempre carregadas de consequências. Miguel conseguira algo que poucos alcançam: transformar a dor em ensinamento e o remorso em semente de compreensão. Com os anos, o documentário, o livro e seu vídeo final tornaram-se material de estudo. Neles, milhares encontraram um convite a olhar para trás sem medo, a aceitar que o perdão não se trata de esquecer, mas de lembrar sem rancor.
Em La Higuera, o pequeno museu onde tudo começara ampliou uma de suas salas. Ali, ao lado das fotografias históricas de Che Guevara, foi colocada uma vitrine com objetos pessoais de Mário Teran e um texto assinado por Miguel que dizia: "A verdade nem sempre cura, mas calá-la sempre destrói." Era sua maneira de fechar o círculo, de unir as duas faces de uma mesma história. Cada visitante que entrava naquela sala podia sentir a mistura de história e humanidade que definira toda aquela travessia. Não havia discursos grandiloquentes nem consignas políticas, apenas o eco de uma promessa cumprida e a sensação de que, no final, a verdade encontra seu caminho, mesmo quando esteve enterrada por meio século. Assim, a história de Miguel Teran não terminou com ele. Tornou-se uma herança intangível, uma forma de lembrar que a empatia pode mais que a culpa, que o diálogo pode mais que a raiva e que a memória, quando contada com honestidade, tem o poder de curar mesmo as feridas mais antigas. Hoje em Santa Cruz, sua casa segue em pé, silenciosa, mas viva. Na fachada, a pequena placa oxidada continua ali, lembrando o homem que não temeu dizer o que outros calaram. E a cada ano, ao cair da tarde do 9 de outubro, alguns vizinhos deixam flores brancas na porta em honra não apenas a Che Guevara, mas também ao homem que compreendeu que a verdadeira coragem não está em apertar um gatilho, mas em perdoar. O vento das montanhas segue soprando sobre La Higuera, carregando consigo os ecos de dois homens cujas vidas ficaram entrelaçadas para sempre. E enquanto o mundo avança, sua história segue lembrando que nenhum ideal vale mais que a humanidade em si. Se esta história te fez refletir sobre a memória, o perdão e a humanidade por trás dos grandes fatos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos que revelam o lado mais humano da história. Deixe nos comentários que lição a história de Miguel e seu pai te deixa, e como você acha que o perdão muda a forma como lembramos o passado.